O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nós somos chamados pelo Senhor, através da sua palavra, a refletirmos como é a nossa vivência de fé. Desde o início da semana, o Senhor já tem nos feito esse convite. Porque nós bem sabemos que a superação da lei se dá no amor. E o que o Senhor vem nos mostrar é justamente esse sentido. Viver a fé no amor. Uma fé que nos leva de fato a cumprir aquilo que é pedido pelo Senhor, não por mera obrigação, mas sim por entender que aquele que foi enviado por Deus, aquele que por nós sofreu, aquele que por nós morreu, mas aquele que por nós também ressuscitou, Ele o fez para ir no amor, para que nós também pudéssemos viver esse mesmo amor. E uma fé superada, o preceito superada a lei, ela é uma fé que vai sendo vivida no ato do amor que nos leva à abertura. E abertura para quê? Para o próprio Senhor, que aí com a sua palavra nos transforma, com a sua palavra vai nos conduzindo e nós vamos deixando de viver justamente por conta da lei ou por conta do preceito. É muito interessante se nós pegarmos as orientações da nossa igreja em relação à prática de fé, à questão de alguns preceitos que é pedido, confissão, comunhão, tantas coisas. A igreja segue justamente aquilo que foi pedido pelo seu fundador, porque Cristo veio para nos libertar. Nos libertou das nossas escravidões, primeiro da morte, depois do pecado, e continua a nos libertar até nos dar a vida eterna quando caminhamos segundo a sua palavra, segundo os seus ensinamentos. E o que a igreja nos orienta? A viver nessa liberdade para buscarmos na palavra de Cristo a alegria do ser livre pela fé, e nessa alegria da liberdade de fé, caminhar com Ele, não como a palavra de Deus um grande peso na minha vida, não como uma obrigação que se eu não estiver, algo tão ruim vai acontecer em mim na Eucaristia, mas neste encontro da gratuidade de um Deus que por mim se entregou para que eu pudesse ser salvo no amor e o fez neste mesmo amor. Isso significa então, por exemplo, aquilo que nós estamos fazendo aqui, a celebração da Eucaristia, a Santa Missa. Eu vou participar na alegria, no amor e na gratuidade. Eu não vou participar porque eu sou obrigado, porque senão eu vou para o inferno. Mas porque eu vou ter o meu encontro com Jesus, aqui eu vou me alimentar da sua palavra, aqui eu vou me alimentar do seu corpo e sangue. Porque se nos tornamos tão presos, acontece exatamente aquilo que aconteceu com os fariseus. A pessoa pode morrer no dia, porque ao dia não pode se fazer absolutamente nada. E, como já dito, a superação da lei
dos profetas, como nos diz a própria igreja, é o amor manifestado no Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós fazemos, o amor, nós o fazemos com mais alegria, com mais disposição, com muito mais vontade. E não vamos reprimir e muito menos oprimir, mas pelo contrário, vamos chamar as pessoas, vamos chamar os irmãos a viver também nesse amor. Então nós precisamos superar algumas coisas em nossa vida. Nós precisamos vencer alguns hábitos, alguns costumes, algumas coisas que às vezes nós falamos de forma tão inconsciente, que foge totalmente daquilo que é de fato ser cristão. Eu sempre dizia para os pais da minha paróquia o seguinte: às vezes a criança na igreja brincando, vai para lá, vai para cá, né? A primeira coisa que a criança falava, o pai falava assim para a criança: não faz isso, que o papai do céu não gosta, que Deus vai brigar com você. E isso vai sendo repetido com frequência, né? Que imagem se cria de um Deus para essa criança? Olha, se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Que imagem nós temos de Deus em nossa vida? Então nós criamos condições em nossa vida que nos afastam e faz com que os outros também se afastem desse Deus que é amor e que nos chama a cada dia justamente a superar tudo isso. E como de fato nós superamos, além, claro, da palavra que toca a cada um de nós? Abrindo e amolecendo o nosso coração. Não será por outra coisa, por outro motivo. Será por esse. A palavra de Deus que vai tocar o nosso coração e o nosso coração vai estar aberto. Porque lá os fariseus estavam tão duros de coração, mas tão duros e tão presos aos preceitos, que Jesus realiza sinais, e pela dureza de coração são incapazes de ver que Ele é o Messias, que Ele é aquele que haveria de vir, que veio e que já estava no meio do povo. O nosso Deus, minha gente, é de misericórdia, é de amor, é libertador. Não é um Deus que nos amarra, mas é um Deus que nos convida a viver essa liberdade de fé com alegria e com responsabilidade. Se hoje nós celebramos mais um santo martirizado, hoje Santa Inês, qual foi a grande escolha de Santa Inês? Como da maioria dos mártires, ganhar a vida para o mundo e perdê-la para Deus, ou ganhá-la para Deus e perdê-la para o mundo? Está aí a liberdade de fé. Eu escolho, Jesus disse isso e diz para nós: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E Santa Inês foi exatamente a mesma coisa. Ela preferiu morrer para os homens, morrer para este mundo, mas ganhar esta vida, para ganhar a vida em plenitude, ou para ganhar a vida em Deus. Então, nós precisamos olhar um pouquinho para a nossa vida, ver realmente como vivemos a nossa fé. Se somos tão amarrados em costumes, hábitos, que nós nos impedimos a nós mesmos de nos aproximar do próprio Deus e impedimos que outros cheguem até Ele. E então, se colocar realmente numa condição daquele que clama: Senhor, dai-me a graça para que eu possa me abrir, dai-me a graça para que eu possa abrir o meu coração, e dai-me a graça para que eu possa viver na liberdade segundo os seus ensinamentos, segundo o seu Evangelho. Aí sim, nós não vamos nos preocupar e não vamos ficar presos, mas na liberdade de fé vamos caminhar. E caminhando, acolhendo o Cristo, e acolhendo o Cristo, vivendo segundo os seus ensinamentos. Não precisamos ter medo. Não tenhais medo, nos disse Jesus. E São João Paulo II, por diversas vezes, dizia: não tenhais medo, não tenhais medo. E não devemos ter medo de deixar o Cristo tocar o nosso coração e transformar a nossa vida. O Senhor só nos dá aquilo que é bom. Então, na alegria, na liberdade de fé,
pedindo ao Senhor que nos liberte dos nossos hábitos, dos nossos costumes, que muitas vezes nos impede de viver uma fé verdadeira. Peçamos a Ele a graça, mas também façamos a nossa parte. E sejamos abertos e nos esforcemos para tal mudança, para tal conversão tão necessária a todos nós que somos cristãos. Que o Cristo ilumine a nossa vida e nos ajude para vivermos uma fé no amor e na liberdade. Que assim seja.